Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal e hoje estamos estreando uma nova playlist que vai se chamar Papo com os Criadores, onde nós vamos bater papo com criadores de todo o nosso Brasil especializados nessa raça que nós tanto amamos. Claro, criadores sérios, éticos, responsáveis e com cães de procedência, que fazem de tudo para valorizar a mesma. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já vai se inscrevendo no canal caso ainda não seja e já deixa o seu like, compartilhe para outras pessoas, que assim nós vamos fortificando esses laços e mostrando cada vez mais o quão maravilhosa é essa raça. Bom, para iniciar essa playlist, nós temos o criador Leandro Jorge, que é o proprietário do canil Verconhansky Siberians, que fica lá no Rio Grande do Sul. Então, bora pro vídeo! Leandro, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no canal e para iniciar gostaria de perguntar para você, por que Husky Siberiano? Por que criar Husky Siberiano? Como você escolheu essa raça? Como que foi? Conta pra gente um pouco a sua história. Cara, deixa eu te contar a minha história então, tem um aspecto de história. Em 1978, né, cara, olha o tempo, né? Puta, faz tempo. A gente começa a ficar mais velho, começa a ficar mais sensível, né? Cara, eu estudava no colégio militar, cara, né, nessa época. Eu sou oriundo eu sou filho de militar, né? Então, e na frente do colégio militar aqui de Porto Alegre tem um parque que se chama Redenção, ou Parque Farroupilha. E uma vez eu saí e olhei um cachorro diferente, né, cara? Eu digo, pô, que cachorro é esse? Era uma menina passeando com uma husky siberiana, né? Eu não sabia, na época eu não sabia que era um husky siberiano. Né? Para mim era parecido com um graxaim, porque eu sou de interior, né? Um graxaim, aqueles, eu não sei se você conhece graxaim, que é tipo de um cão menor, né? Que dá muito aqui no interior do Rio Grande do Sul, que é um cão selvagem, né? Então é tipo de uma raposa um pouquinho maior, mas é mais parecido com um cachorro. E é do tamanho do husky siberiano. Ele dá muito no pampa aqui, né? São cachorros muito ariscos, são cães selvagens. Eu fiquei olhando aquilo, não. Aí quando ela virou, olho azul, né? Eu digo, pô, cachorro bonito, né? E aí fui conversar com ela, né? Já se fez uma relação, né? Passeando com o cachorro, não sei o quê. Eu perguntei para ela assim, onde é que tem esses cachorros, né? Ela disse assim, olha, foi uma família que me trouxe de São Paulo, né? E aí ela tá com 2 anos e tá grávida. Eu digo, pá, que legal, gostei muito, não sei o que e tal. Aí ela falou assim pra mim, tu queres um? Eu digo, pô, eu quero, né? Ela ficou com o meu endereço, eu acho que na época o telefone era, né? Ficou com o meu endereço, não sei o que, acabei ganhando uma filhote, né? Que se chamava Joba, tá? Joba porque o pai era de um canil do Rio de Janeiro chamado Macintosh, tá? E aí o nome do pai, eu nunca me esqueço, era Macintosh Scar of Job. E aí eu chamava ela de Jobinha, né? E ela tinha registro, tinha não sei o quê, e aí eu comecei a me interessar, né? Aí depois me disseram, por que tu não leva numa exposição? Sei lá, sabia que era exposição. Porque é uma cachorra bonita. Aí eu levei numa exposição, já encontrei com outros criadores, né? Com outros amigos que também tinham husky. E aí em São Paulo tinha um canil chamado Gurungá, que era muito antigo, que era do Paulo Salvatore, que vendia husky siberiano, e aí começou a se enturmar, e o primeiro cara que eu conversei sobre husky siberiano e que começou a me dar todas as dicas, graças a Deus, que eu comecei com esse cara, foi um cara chamado Ulisses Silva, que era o dono do Denver, tá? Do Denver of Snowmass, tá? Que era um senhor, tá? De São Paulo. Ele dizia para mim assim, não, Leandro, da mesma forma que eu falo os criadores mais novos, né? Eu aprendi com esse senhor, né? Um cara calmo para falar, ele tinha paciência para conversar comigo, eu era muito, né? Tava muito ligado que nesse pessoal agora, né? Então eu me vejo nesse pessoal do WhatsApp o que eu era naquela época. Assim, queria saber, queria ter mais um, queria isso, queria aquilo, né? E aí foi passando o tempo, aí eu trabalho, aquele negócio, eu comecei a ter condições, né, de troço, já tive mais um husky, aí depois eu adquiri o segundo husky, o primeiro macho que eu tive foi da doutora Vânia Raga, que se tornou uma amiga minha, né, de
anos, né? Então ela é uma juíza também, e aí a gente conversa muito sobre husky siberiano. É isso que eu sempre falo, né? Eles são cães assim muito cativantes, peculiares, né? E normalmente pessoas que têm um cão desse não conseguem ficar sem, né? Então a gente sempre acaba tendo mais que um, ou se tem uma hora que ele falta, já busca por outro. Realmente é uma raça maravilhosa que, sei lá, parece que tem um imã, né? Prende as pessoas. E aí, no teu caso, acredito que nunca mais você ficou sem siberiano, né? Depois desse dia aí, desse início. Cara, nunca mais, nunca mais. Sempre tem um novo, cara. Eu já tive, às vezes eu e a minha filha, eu fico conversando com ela, a gente fica vendo o nascimento do cachorrinho, que ela tá tirando veterinária, né? Então eu tô mostrando tudo isso para ela. Ela já tá querendo saber mais do que eu, né? Então a coisa tá andando desse jeito e eu tô passando informação para ela. E ela se dá, ela observa muito isso. Então eu digo pro pessoal assim, olha, ninhada de husky siberiano não se perde um filhote. Primeiro que a cachorra faz tudo, tá? A cachorra sabe fazer tudo, a gente só observa e dá uma ajuda quando ela permite, e ela sempre permite, tá? Então a gente nessas conversas dentro do canil ali, eu e ela sentada, eu dizendo assim, pô, eu já devo ter parido mais de 1000 filhotes já, talvez. Desculpa. Todo esse tempo que eu tenho de criação, né? Então eu não me permito assim perder um filhote em parto, não tem como. Eu fui casado, né? Por exemplo, essa minha esposa é a segunda esposa minha, e eu fui casado no meu primeiro casamento com uma médica veterinária, entendeu? Então eu me formei médico de tanto observar as coisas, né? De tanto ver ela fazer as coisas. Então a gente sabe como se faz. Claro que não entra na questão do métier do veterinário, não, isso não se faz, mas a gente sabe o procedimento, né? Então eu sempre falo assim, perder filhote de husky siberiano, pode perder filhote de rottweiler, de bull terrier, de não sei que as mães são truculentas, mas de husky siberiano não. As mães são extremamente sensíveis ao nascimento do filhote. Fica impressionado. No dia que tu tiver a oportunidade, eu não sei se tu já viu, mas no dia que tu tiver a oportunidade de ver um parto de husky siberiano, tu só observa, tá? Porque cachorra que nunca teve um filhote, tu fica assim, ó, como é que elas têm esse instinto de mãe de ter um filhote e saber o que fazer, entendeu? Então ela corta o cordão umbilical bem direitinho, ela come todo a placenta bem direitinho, porque a placenta nutre ela para ter outro filhote, né? E outra coisa é o seguinte, o pessoal às vezes perde filhote por uma questão muito óbvia e muito rudimentar no nascimento do filhote. Não se põe fora a placenta quando um filhote nasce e vem o outro. Por quê? Porque a placenta está na temperatura da mãe, e aquela placenta ela esquenta o filhote, entendeu? Ela esquenta o outro, esquenta esse. Então, é tudo uma questão de sensibilidade no nascimento, né? Quando a cachorra vai botando filhote, tu vai separando, vai ajudando ela, né? E ela vai entendendo tudo aquilo. Tem que ver quando uma cachorra entende que tu tá ajudando ela a ter os filhotes. É impressionante, cara, ela não te larga mais. Às vezes ela fica tão tua parceira que ela é capaz de dizer para ti, ó, esse é meu marido, ajudou no meu parto. Mas é isso aí que acontece. No husky siberiano é isso aí. É a sensibilidade que tu tem que ter de ver um parto de um husky siberiano, né? Eu já vi de outras raças, tu tem que ver a truculência que é. Por exemplo, parto de pitbull, meu Deus do céu, cara, é uma briga. Já briga com os filhotes desde que nasce. Você sabe que tem um ditado, justamente o ditado dos Chuck Hills, né? Que é assim, ó, quando estamos com os nossos cães, não há espaço para solidão de espírito, tá? Temos uma relação. É assim que essa tribo pensa, né? Então eles têm uma afinidade com esse cão muito grande, né? Até os dias de hoje. Claro, hoje esses povos lá esquimós, eles andam de moto, né, cara? Os cães são, né, para ter aquele saudosismo, né?
Ainda puxam trenós, claro, evidente, né? Tem as corridas lá e tal. Mas hoje esses povos aí, eles andam de moto de neve, esses negócios. Gente, além de criador, o Leandro Jorge também é um grande pesquisador, estudioso da raça, né? Afinal, bons criadores estudam mesmo, né? Continuam sempre aprendendo, né? E no caso, na época que o Leandro começou, era mais difícil o acesso à informação, né? E eles tinham que se virar, né? Com os livros e tal. Leandro, baseado nas suas experiências, nos seus estudos, qual a diferença, né, entre os primeiros huskies siberianos e os huskies de agora? O que você vê, o que você consegue analisar aí e compartilhar com a gente? Sabe que essa época aí a gente traduzia muita coisa, né? Porque folheava muito livro e traduzia muita coisa. Tu pode ver aqui, ó, eu tenho os livros de husky siberiano aqui atrás, que é tudo em inglês, né? Então a gente traduzia e muitas das coisas a gente colocava depois na internet e colocava todas essas traduções que dá. Então, se tem, às vezes, dentro dos livros mais os americanos mesmo, eles ditam coisas que às vezes a gente não encontra na internet. Tá? Essa parte, por exemplo, da introdução dos husky siberiano, eu fiz um apanhado assim da história do husky siberiano, desde do Círculo Polar Ártico, né? Desde que iniciou as coisas, tá? Em função de até chegar ali ao famoso Sepala, né, cara? Aos famosos cães do Sepala, que muita gente fala, mas aquilo ali é só uma partezinha da história do husky siberiano. Até uma partezinha pequena, né? Que tem um valor em função da história da febre de difteria na cidade de Nome, né? Então tem toda essa história. Na verdade, o que acontece assim, e o pessoal romantizou muito também a história, né? Que, na verdade, o Sepala só foi um comandante, né? Quem foi o herói da jogada foi um cara chamado William Gozak, né? Que foi justamente o que chegou na cidade. Tem toda essa história aí. Os cães evoluíram nos seus padrões, né, obedecendo certos requisitos, certas regras, entendeu? Porque o cão do trabalho mesmo é uma coisa e o cão de exposição, na verdade, é outra, né? Porque assim, ó, é um cão de beleza, né? De estrutura baseado naquele cão de trabalho, né? Então, por exemplo, tu vai ver que quando surgiu os primeiros parâmetros na verdade, os primeiros parâmetros de padrão não surgiu com o AKC em 1930 ou não. Os primeiros parâmetros de padrões surgiu justamente com os índios, com a tribo esquimó, né, que não deixa de ser tribo indígena, né? Justamente com a tribo esquimó dos Chuckies, com Inuits. Né? Eles começaram a fazer os padrões baseados só em 3, 4 termos. Nesses parâmetros, eles sacrificavam, entendeu? Então, o que acontecia com o husky siberiano? Tinha toda aquela estrutura, mas os cães husky siberianos, na verdade, os que trabalhavam em trenó, não se tinha o nome de husky siberiano, né? Porque husky siberiano foi um termo dado a partir de padrões, né? Então, husky, o nome husky, o pessoal diz que no dialeto dos Chuckies quer dizer cão forte, aí o Chuckies vem daquela outra palavra derivada da palavra esquimó, né? Tem toda uma estrutura, né? Baseado na etimologia da palavra, né? A questão desses cães, tá? Tira o Sepala um pouquinho fora, porque o Sepala já passa a ser da década do século XX, né? Os husky siberianos são um pouquinho antes, né? Desde lá de tantos mil anos atrás. Então, o Sepala é só um parâmetro de criação em função de que ele foi o primeiro que começou a criar husky baseado nas questões estruturais, né? Baseadas em padrões. Só que o husky siberiano dele era cão de trabalho, não era cão de exposição. Mesmo porque o Sepala nunca botou cão em exposição. Outra coisa que às vezes as pessoas têm dúvida é sobre as exposições de cães. Tipo, fala pra gente aí, ao seu ver, né, na sua experiência, o que é uma exposição de cães? Porque eu sei que você tem um envolvimento muito grande com isso. Então compartilha com a gente aí. Muita gente acha que exposição é uma competição. Não é uma, para mim não é uma competição. Tanto é que eu sou diretor de exposição do Kennel Club do Rio Grande do Sul, né? Eu explico isso pro pessoal. Tá? Eu digo,
para mim, na minha opinião, exposição não é competição. Eu vou explicar por quê. Quer ver uma coisa? Quem é que ganha uma exposição? Best in Show. É só uma formalidade. Mas assim, ó, tu coloca 3 cães de exposição. Quantos, na pista, vamos dizer, numa determinada raça, numa determinada categoria, sei lá, grandes campeões, entra lá 3, 4 cães, vamos dizer Husky Siberiano. Quantos cães tem? Entrou 4. Quantos cães tem? Aí o cara fica pensando. Ué, entrou 4 cães, né? Não entrou 4. São 5 cães. Tem 4 cães na pista. O outro cão é o parâmetro, é o padrão. Está na cabeça do juiz. Então o juiz vai analisar segundo o parâmetro dele, que ele tem na cabeça. Por isso que o padrão racial é extremamente interpretativo. Entendeu? Ele não é conclusivo. Ele é um padrão interpretativo. Cada juiz que vai julgar uma exposição canina, ele interpreta o padrão à maneira dele. Entendeu? Eu interpreto de uma outra maneira. Tudo baseado no mesmo parâmetro. Mas as interpretações são diferentes. Tu entendeu? É justamente o que tu diz. Às vezes tem cachorro que tu olha assim, um cachorro feio pra caramba. Aí ganha a raça. Aí os caras vão perguntar, mas por que ganhou a raça? Aí o cara vai explicar, esse cachorro aqui, a funcionalidade dele, ele vai ter funcionalidade. Por quê? Ele tem perna para isso, ele tem pulmão para isso, ele tem não sei o que para isso, os outros não tem. Os outros são tudo, entendeu? São bonitos os outros, mas esse aqui é mais para a funcionalidade dele, entendeu? Então tem juízes que fazem isso. Tá? E a gente, na santa ignorância da gente, a gente acha que aquilo ali é uma competição, que aquele exemplar tem que ganhar do outro. E não é um aspecto comparativo, entendeu? Tu não compara um exemplar com o outro. Tu compara esse exemplar no triângulo, ao padrão, aquele outro exemplar com esse padrão. E aí lá na cabeça do juiz, ele vai ver quem é que está mais perto do padrão que ele interpretou. Entendeu? Por isso que às vezes as pessoas não entendem isso. Então esse foi o papo com o Leandro Jorge e eu fico lisonjeado de poder trazer para vocês esse bate-papo com um criador tão respeitado no meio em nosso país. E claro, se você quiser saber mais sobre o canil dele, sobre a sua criação, basta você acessar as suas mídias sociais que estão aparecendo aqui embaixo. Vale a pena conferir, né? Então, se você gostou dessa playlist, fica atento, porque logo teremos mais. E ó, não é somente criadores tradicionais não, novos criadores também estarão por aqui. Então fica ligado, compartilha com seu amigo que gosta de estudar a raça também, e eu vejo vocês em um próximo vídeo. Até!